Pires, sou fundadora do Teletanque, cofundadora do Teletanque. O Teletanque nasceu enquanto projeto em janeiro do ano passado, então está no segundo ano, né, de existência. É um sistema, né, de monitoramento e gestão para piscicultura, né, composto de um hardware, um equipamento de coleta de dados da qualidade da água em tanques, né, em tanques de piscicultura. Especificamente, esse modelo de entrada, ele monitora oxigênio dissolvido, temperatura e pH. Então, é um módulo de coleta 24/7, né? Usando tecnologia de internet das coisas. Ele monitora a qualidade da água e envia informações para o sistema. E essas informações, elas são combinadas no sistema com os dados da produção, que são alimentados pelo piscicultor. Dados sobre o crescimento do peixe, dados financeiros, né? Dados, enfim, sobre povoamento, né? E a nossa intenção é relacionar as variações na qualidade da água com o crescimento do animal para tirar conclusões e orientar o piscicultor em ações, intervenções que possam melhorar a produtividade da sua piscicultura, né? Então, esse projeto ele recebeu apoio de vários agentes de fomento, né? O primeiro foi o programa Conecta Startup Brasil, né, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações e da Softex. Também tivemos o apoio do Sebrae, um programa na Bahia, que é o Acelera Mais Agro. Inclusive, agora em setembro, nós fomos uma das 3 startups vencedoras da competição de startups aqui da Bahia. Estaremos em Santa Catarina, no evento do Sebrae chamado Like a Boss. Muito bom, né? Também recebemos apoio do Female Scale, um programa para apoiar o empreendimento tecnológico de mulheres. O FINEP, Mulheres Inovadoras também, fomos apoiados por eles. E o 500 Startups. Enfim, amigos, a gente vem desenvolvendo esse produto com o apoio de grandes players e o apoio de uma equipe incrível, doutora Tatiana Maslova, Martira Guerra, engenheira Jéssica, engenheira de pesca, toda a turma de TI. Então, o pessoal que está com a gente aí nessa caminhada, e esse mês é muito especial para a gente, porque nós finalmente fizemos a integração do hardware, do equipamento no software, e estamos já programando as primeiras instalações, né? Então, a todos, muito prazer. Quero apresentar aqui o nosso palestrante de hoje, professor Omar Sabbag, né? Muito obrigada, professor, por aceitar esse convite, compartilhar um pouco desse seu conhecimento tão vasto, né, com essa galera bacana que está aqui conosco e ficar, né, depois gravado. Bom, Omar, ele é graduado em agronomia, tá certo? Pela Unesp, com mestrado em agronomia, doutorado em geografia e pós-doc em zootecnia, tá? Pela Unesp. Hoje ele é professor associado da Unesp, docente, orientador de pós-graduação em desenvolvimento regional e sistemas produtivos.
tá? Então, hoje o professor está conosco e vai compartilhar um pouquinho, né, desse vasto conhecimento com todos nós. Obrigada, Omar. A palavra agora está com você. Pode substituir, pode subir sua tela. E... Ok, Ana, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Acredito que sim, né? Ok. Perfeito. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer não somente a Ana, mas também ao professor Rui Albuquerque, que está presente aqui. O Rui é um grande amigo nosso, lá de Paulo Afonso. Tive a oportunidade de estar 2 vezes em Paulo Afonso, aliás, uma região belíssima ali, né? Na norte da Bahia, ali, divisa ali com Sergipe, com Pernambuco, uma região muito vasta. Me lembra muito Ilha Solteira, né? Por conta ali do reservatório, lá tem Moxotó, entre os demais reservatórios, e nós fizemos alguns trabalhos lá, foi muito gratificante mesmo. Também gostaria, mais uma vez, de registrar aqui o meu agradecimento ao Fernando, colega nosso aqui próximo de Santa Fé do Sul, engenheiro agrônomo também, né, responsável pela Casa da Agricultura, aos demais presentes que estão aqui, também na nossa webinar de hoje, inclusive Jorley Haddad, não sei se ele está ouvindo aí, vendo, obrigado aí pela sua participação, tá bom, Jorley? Jorley é de São Paulo também, né, um grande engenheiro agrônomo, enfim, estamos todos juntos aí. Então, vou fazer aqui a minha breve explanação aqui para vocês, vou estar compartilhando. Vamos lá. Deixa eu só... Muito bem. Então, o tema da nossa webinar de hoje, gestão de custos e eficiência produtiva na tilapicultura, né? Então, como a Ana já mencionou, sou engenheiro agrônomo de formação e atualmente livre docente na área de administração rural, né? Aqui pela Unesp de Ilha Solteira. Para quem não conhece, Ilha Solteira é na região extremo noroeste paulista, na divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, tá bem? Então, nós somos banhados aqui, na verdade, é uma região dos Grandes Lagos. Nós temos aqui o Rio Paraná, o Rio São José dos Dourados e o Rio Tietê aqui próximo também de nós, né? E um tema, na verdade, muito relevante que eu vou estar passando aqui para vocês, é essa relação de custos, eficiência. Afinal, a gente precisa avaliar, dentro de um manejo psíquico, por mais que o produtor, o empreendedor rural, ele tenha conhecimento de fato com relação aos principais fatores de produção, aos principais coeficientes técnicos de produção, então ele pode trabalhar com a melhor ração, com a mão de obra otimizada, capacitada, qualificada, mas ele precisa, evidentemente, ter um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre os principais custos de produção e também saber que a eficiência ela é muito mais do que apenas avaliar o custo dentro de uma empresa, né, dentro de um processo psícola. Mas é claro, antes da gente poder entrar nesse assunto, eu acho que reflete aqui para todos vocês a importância da tilápia, né? Só para vocês terem uma ideia, segundo alguns dados do Anuário Peixe BR 2021, o Brasil ele é o 4º maior produtor mundial, né? Então, ou seja, atrás da China, Indonésia e Egito, então nós temos uma grande expressividade mundial na produção de tilápias, né? E claro que cada vez mais, se vocês observarem, nós temos aí um crescimento muito, eu diria assim, ascendente em termos de milhões de toneladas ano. Para vocês terem uma ideia, como até a Ana mencionou agora há pouco, né, nós estamos aí como uma das principais atividades elencadas dentro da produção animal para o agronegócio, né? Então, se a gente for comparar com outras cadeias produtivas, né, por exemplo, a avicultura, em termos de produção e exportação, num período de 20 anos, enquanto a avicultura cresceu 174% na produção e 440% na exportação, a piscicultura cresceu 400% na produção e 7.000% na exportação. Então, se a gente for comparar com as demais cadeias, que são, claro, muito bem expressivas também no nosso país, que contribuem ao agronegócio brasileiro, nós temos que a piscicultura é um dos setores aí com maior evidência, de fato. E ainda, é claro, né, segundo alguns dados também do próprio Anuário Estatístico da Piscicultura, se a gente for avaliar em nível Brasil,
o Paraná é o principal estado produtor de tilápia, né? No caso aqui, o último ranking que nós temos aqui, 2020. São Paulo, em segundo lugar, né? Então, só para vocês terem uma ideia. E o estado da Bahia, aí onde vocês estão, aí na região Nordeste, também está em nona colocação. E é importante enfatizar que a grande parte das unidades de federação, elas têm um crescimento contínuo nesse processo produtivo. Tá? Muito bem, mas dentre as questões que nós temos, evidentemente, né, elencadas dentro da nossa webinar, a primeira delas, eu gostaria muito de enfatizar, que é muito importante para todos vocês entenderem, né? Muitos até conhecem, mas como os produtores como um todo. Será que todos os gastos são representados pelos custos de quem produz? Né? Primeiro ponto, a gente tem que enxergar o seguinte: gasto, na verdade, ele é diferente de custo. Ou seja, se eu estou tendo um custo, eu tenho um gasto. Mas nem todo gasto é um custo. Por que isso? Porque nós temos essa classificação tipológica. Né? Então, quando se reflete gastos, é um sacrifício de valor. Ou seja, em tese, seria o meu desembolso monetário. Né? Para que eu possa obter produtos, serviços. Mas quando eu categorizo gastos, eu estou falando em despesas, eu estou falando em custos propriamente ditos de produção, estou falando em investimentos, estou falando em perdas no processo produtivo e estou falando em desperdícios. Então, é importante sempre enfatizar que gastos é um conjunto de elementos na qual o produtor, o psicultor, ele tem o seu desembolso monetário. Né? E dentre toda essa classificação que nós temos dos gastos, é claro que mais vamos dizer assim, que nós mais evidenciamos na produção é custos, sem dúvida, né? Que na verdade, é o que o produtor mais preocupa, e também, muitas vezes, com os investimentos. Mas nós temos que enxergar outros elementos também que fazem parte dessa interdependência. Então, por exemplo, as despesas. Mas o que seria uma despesa na piscicultura? Não é o custo com ração, não é o custo com a mão de obra. São as despesas pré-operacionais. Muitas vezes um produtor, claro, o produtor que é formalizado, que tem nota fiscal, ele precisa de um serviço contábil. Então, ele tem uma despesa mensal ali com o contador, por exemplo. As despesas de marketing ali também para poder fazer a divulgação da sua marca, enfim. Tudo isso entra como despesa, né? Lembrando que despesa é um gasto. Os custos propriamente ditos são aqueles que refletem diretamente na produção de produtos ou serviços. No caso, estou pensando na produção de tilápia, então envolve mão de obra, envolve os diversos insumos que nós temos, né? Ração, vacinas, dentre outros, enfim. Nós temos os investimentos, muito importante, né? Eu não vou enfatizar aqui para vocês, mas toda vez que nós trabalhamos com investimentos, nós partimos do pressuposto que tem a depreciação. Mas por que isso? Porque depois de um determinado período, eu preciso o quê? Renovar esse meu bem. Imagina um tanque-rede como esse que vocês estão vendo aqui nessa figura, né? Então, supostamente, vamos imaginar um tanque-rede com uma vida útil de 10, 12 anos. Então, você vai precisar, depois, de ter uma reposição desse tanque. Para isso, você precisa considerar a depreciação ao longo dos vários ciclos, né, dos vários anos de produção. Por mais que você não tenha o desembolso naquele momento, mas você precisa categorizar ele dentro de uma planilha de custos. Da mesma forma, as perdas, né? Nós tivemos grandes problemas de secas, principalmente em 2014 e 2015, nós tivemos uma baixa muito significativa nos grandes reservatórios, incluindo aqui na nossa região de Ilha Solteira. E isso nós tivemos, infelizmente, algumas propriedades piscícolas que acabaram até ou migrando para outras regiões, ou até mesmo mudando de atividade, né? E isso é caracterizado como uma perda, ou seja, é um gasto incontrolável, é um fenômeno da natureza, né? E por último, nós temos os desperdícios. Eu sempre gosto de colocar essa figura aqui, porque isso remete ao conceito de eficiência, né? Afinal de contas, imagina aqui, ó, vocês estão vendo, ele está jogando a ração ali, ele está trabalhando com a etapa do arraçoamento. Ou seja, qual é a quantidade de ração, qual é a frequência diária, será que ele está jogando em demasia? O problema de formar aquele lodo de fundo com excedente de ração, a gente sabe que ração é um dos principais itens de maior expressividade no custo operacional efetivo. Então, quer dizer, desperdício, se você não tem uma qualificação na mão de obra, muitas vezes o investimento, ou até mesmo o item de custeio, ele acaba se tornando muito mais
expressivo. Até mesmo o investimento por si só acaba passando a ser custo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Sempre é importante a capacitação, o investimento em pessoas que trabalham diretamente na atividade. Bom, e aí vem essa questão, né? Como proceder uma análise econômica ao produtor, ao psicultor? Vou falar aqui para vocês, só para vocês entenderem alguns conceitos que nós temos, a importância de coletar os coeficientes técnicos de produção. Na prática, quando a gente fala em administração, em gestão rural, nós temos tudo deve ser anotado, quantificado, registrado. Né? Então vamos imaginar o seguinte: por mais que o produtor, pequeno produtor, ele não tenha um conhecimento, às vezes, de uma planilha Excel, de um software, né? Pelo menos ele precisa fazer essas devidas anotações, né? Para que ele possa ter depois um acompanhamento, uma assessoria, enfim. Então, primeiro ponto, insumos. Preciso saber, de forma geral, para cada ciclo de produção, a quantidade utilizada por etapa e o determinado preço. A gente sabe, por exemplo, na tilápia, dependendo do estágio, ou se você coloca levino, ou se você coloca juvenil, nós temos diferentes tipos de ração. E esses diferentes tipos de ração têm preços diferentes, têm quantidades diferentes utilizadas para o mesmo ciclo, né, num determinado volume de produção. Quando se trata de mão de obra, basicamente as operações, né, são, no caso, mais categorizadas como mão de obra manual, é o que nós chamamos HH. O que é o HH? Horas homem. O que é importante? Toda e qualquer atividade, ou seja, etapa, que é constituinte no ciclo de produção, né? Desde a colocação do alevino, ali você tem o berçário, depois você tem a colocação, a classificação, a colocação ali nos tanques, por exemplo, estou falando em tanque-rede, tá bem? Todo o manejo necessário, a questão das vacinas, até a despesca, todas as etapas devem ser anotadas, considerando número de pessoas que trabalham em cada atividade, considerando o tempo de trabalho de cada atividade ao longo daquele ciclo. E, é claro, para isso nós temos que saber algumas informações. Por exemplo, a despesca, geralmente, a gente sabe que demanda maior mão de obra. Então, muitas vezes, há contratação de diaristas, né, quando você tem maior excedente de trabalho naquele período. Ao contrário daquelas pessoas que trabalham de uma forma contínua, que são os colaboradores, né, daquela propriedade, daquela empresa aquícola, então nós temos que categorizar o salário por função, né, porque você tem ali o técnico operacional, você tem o gerente de campo, quer dizer, você tem várias funções, além das horas por atividade em relação ao ciclo. Quando eu falo insumos mais a mão de obra, eu tenho o que nós chamamos de COI, que é o custo operacional efetivo. Tá? Aí eu só coloquei uma observação aqui do número de horas, para vocês entenderem que, dependendo da metodologia de custos, nós utilizamos o número de horas cheias por mês. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu gosto de utilizar, e mais a gente utiliza na universidade, de forma acadêmica, do Instituto de Economia Agrícola, aqui de São Paulo, tem uma metodologia que diz o seguinte: para que você possa calcular a hora manual por hora, significa que o cômputo geral, o custo total, dividido por 192 horas. Mas o que são essas 192 horas? São 24 dias por mês. 24 dias úteis, a 8 horas por dia. Então, 24 vezes 8 me perfaz aí as 192 horas, tá bem? Só que vem a questão, né? Muitos produtores, né? Falam assim, mas o custo é isso? Será que reflete só isso, o custo de produção de tilápia? Será que é só isso? Não, é mais do que isso, tá? Porque nós só falamos o COI. Tá? Então, além do COI, eu preciso o quê? Categorizar a depreciação. Lembra que eu falei para vocês dos investimentos, que também são gastos? Ou seja, toda a constituição referente aos itens de capital fixo da minha atividade. Então, por exemplo, o barco, os tanques-redes, toda aquela estrutura que nós temos ali, né, de classificação, enfim, o galpão de armazenamento dos insumos, tudo isso faz parte dos investimentos. Né? Então, eu preciso ter uma listagem com quantidade, valor de aquisição, período de vida útil de cada um deles, enfim. Aí temos as outras despesas, que são essas despesas pré-operacionais, que a própria metodologia, né, do Instituto de Economia Agrícola nos diz que é 5% do montante do COI. Juros de custeio é um outro ponto também importante, que muitas vezes o produtor, ele até acaba não colocando. Por que ele não coloca? Ele fala assim, mas o capital é meu, o capital é próprio, eu não estou precisando de crédito, de financiamento bancário, mas pelo contrário, a gente precisa enxergar o seguinte, que o dinheiro, ele possui valor ao longo do tempo. Né?
Então, nós trabalhamos com uma taxa variável. Mas que taxa variável é essa? Nós temos o Plano Safra. Para quem não sabe, o Plano Safra é um plano do governo federal, que ele é atualizado anualmente, geralmente no mês de julho, considerando o volume de recursos para as diferentes atividades agrícolas e pecuárias. Tanto é que nós já temos há 2 planos safras, crédito específico para a área de aquicultura, né? E aí, é claro, né, as taxas de juros variam entre 2,75% e 6%, dependendo, é claro, se é para custeio, se é para investimento, enfim. E esse valor a gente atribui aí a metade do COI, 50% do COI. E os encargos sociais, evidentemente, né, quem é trabalhador ali, né, pressupõe que seja um trabalhador formal, então ele tem férias, tem 13º, tem fundo de garantia de tempo de serviço, muitas vezes tem contribuição sindical e por aí vai. Então, de forma geral, todos esses encargos sociais correspondem, em média, a 1/3 do valor da hora correspondente à mão de obra. Ou seja, se eu somar o COI, mais depreciação, outras despesas, juros de custeio e os encargos sociais, aí sim eu vou fazer o meu custo operacional total. Então, percebam que, quando a gente está falando em gastos, que foi a primeira questão, né, o custo é um dos gastos, mas nós temos vários outros que fazem a correspondência dos gastos, como, por exemplo, investimentos, desperdícios e perdas, tá bem? Uma outra questão que eu também propus aqui na webinar da nossa noite, junto à Teletank, é o seguinte: ter melhor rentabilidade. Será que é ser mais eficiente na produção piscícola? Vem aquela questão. Muitas vezes tem 2 produtores, 2 piscicultores, e um teve uma melhor rentabilidade que o outro. Pô, legal, muito bom. Ah, eu tive um índice de lucratividade maior. Ótimo. Tá, mas muitas vezes ele tem maior dispêndio, maior desperdício de insumos, maior desperdício em termos de horas de trabalho, ou seja, ele não otimiza o fator mão de obra, não otimiza muitas vezes o fator terra. Quando eu falo fator terra na produção piscícola, é o dimensionamento do número de tanques em relação, é claro, àquela toda a área potencial de exploração piscícola, né, na qual o produtor tem autorização para uso, tá bem? Então, para vocês terem uma ideia, esse aqui foi um trabalho que nós desenvolvemos até aqui no município próximo da região aqui do Fernando Carmo, né, aqui de Santa Fé do Sul. Então, chama-se Santa Clara do Oeste, um município vizinho a Santa Fé do Sul. Então, nós pegamos uma propriedade, inclusive é uma propriedade muito referencial para nós aqui na região. Para vocês terem uma ideia, os produtores já têm nível de doutorado, tá? Inclusive já fizeram pesquisas e tudo mais, e são empreendedores hoje, né? Enfim, deixaram a academia e são empreendedores. E nessa piscicultura, nós trabalhamos com análise de eficiência, tá? Nós comparamos 2 anos, 2018 e 2019. Quando a gente faz uma análise de eficiência, a eficiência, claro, ela varia entre 0 e 100%, tá? Ou seja, entre 0 e 1. Vamos pensar nessa escala. Se a gente for observar as médias, olha que interessante. Em 2019, nós tivemos uma redução, veja bem, na mesma propriedade, nós tivemos uma redução das maiores taxas de eficiência, tá? Então, vamos entender um pouco melhor isso aqui nesse gráfico, só para vocês entenderem como que foi feito esse experimento. Imagina que cada mês, tá, do ano, nós consideramos uma D1000, né, que seria uma unidade tomadora de decisão. Isso é numa análise de eficiência quantitativa que nós fazemos. Muito bem. Então, nessa comparação 2018-19, se a gente for observar, esses círculos que estão em verde significa que eu atingi 100% de eficiência. Ou seja, dá para se perceber que o ano de 2018, nós tivemos, inclusive, nos meses que foram semelhantes, né, iguais ali, só que nos 2 períodos diferentes, nós tivemos diferenças de eficiência. Tanto é que a eficiência geral, em 2018, foi quase 93%. Já em 2019, por mais que o produtor teve um aumento da produção em 13%, mas ele teve uma eficiência de 87%, tá? Então, por isso que nem sempre ser mais produtivo é ser mais eficiente. Então, muitas vezes fala assim, puxa, eu produzi mais, legal, ótimo. Mas será que você está produzindo num melhor fator de escala? Né? Envolvendo investimentos, envolvendo mão de obra, envolvendo insumos, etc. Né? E aí nós demos a sequência nesse estudo, porque quando a gente faz uma análise entre períodos,
nós utilizamos uma ferramenta que se chama índice de Malmsteen. Só para vocês terem uma ideia, o que é esse item aqui, né? Na verdade, seria a produtividade total dos fatores. Olha que interessante, ó. Nós tivemos uma produtividade de 2018 para 2019 de 13% a mais. Puxa, bacana. Só que se a gente for avaliar a questão da mudança da eficiência técnica, nós não chegamos a 100%, tá? Ou seja, nós tivemos uma redução, nós tivemos apenas 93%. Só que, em contrapartida, o que compensou os 13% de mudança, da produtividade total dos fatores? Na verdade, se a gente for avaliar, foi o componente tecnológico, tá? Porque enquanto nós tivemos uma redução na eficiência em função da maior oferta de tilápia e exigência padrão, então muitas vezes acabou tendo um descarte, né, do tamanho daquele peixe para despesca, então acabou não tendo um aproveitamento para o mercado, enfim. Só que, por outro lado, nós tivemos um ganho no componente tecnológico em 21,5%, né, de 2018 para 2019. Isso em função de melhoria das habilidades gerenciais, até por conta da capacitação que eles têm, trabalham, né, muitas vezes com o gerenciamento de software, inclusive é uma propriedade, inclusive, que oferta estágios, né, para alunos, enfim. Tiveram uma melhor aquisição de itens de capital fixo, considerando itens de melhoria acondicionada ao processo produtivo, como mesa classificadora, alguns processos de automação também, enfim. E aliado a isso, um aumento no desempenho nutricional e a importância do FCA, que é o fator de conversão alimentar, né? Isso é muito importante para quem produz, tá bem? Então, por isso, quando eu falo, às vezes você tem um ganho na produção, mas não necessariamente você tem uma eficiência. Por isso que é importante a gente fazer essa análise em diferentes períodos, tá bem? Aqui eu só fiz um recorte aqui, 2018, 2019, para vocês entenderem, tá? Então, quando a gente fala em eficiência, nós estamos falando da organização como processo. Afinal de contas, imagina que para que eu possa produzir tilápia, seja em tanque-rede, seja em tanque escavado, seja em qualquer outro tipo, ou melhor dizendo, ou qualquer outro sistema de produção, né? E existem outros sistemas tecnológicos, que eu vou comentar logo mais para vocês, um trabalho que nós fizemos, né, junto com o pessoal da Embrapa. Então, se a gente for observar o que é eficiência, é o equacionamento entre input e output. Ou seja, o input, na verdade, são os recursos de entrada. Então, nós temos pessoas, nós temos o capital para investimento, nós temos a tecnologia incorporada ao processo produtivo, enfim. E nós temos a saída, o output, que seria a produção, né? Ou melhor dizendo, a produtividade. E nesse processo de transformação em eficiência, eficiência nada mais é do que produzir mais com menos. E só para deixar um paralelo aqui para vocês, o que difere da eficácia, né? A concepção da administração, muitos nos diz, eficácia é o resultado final, tá? É a mesma coisa se eu falar para vocês. Imagina um time de futebol. Qual que é o objetivo de um time? Ganhar o jogo, fazer o gol. Fazer o gol, ganhar o jogo é eficácia. Tá, mas para que eu possa fazer o gol, eu tenho que ter um bom entrosamento do time, desde a defesa, meio de campo e ataque, né? Com a participação, é claro, o treinamento contínuo por parte do treinador ali, né? Ok? Então, isso é eficiência, tá bem? Esse aqui foi um trabalho, inclusive, que eu publiquei na revista Panorama da Aquicultura, provavelmente vocês devem ouvir falar, né? Uma revista muito relevante no setor. E nesse artigo diz o seguinte: será que a tilapicultura brasileira está sendo eficiente em sua produção? Esse aqui foi um trabalho que eu desenvolvi, foi um trabalho até um pouco, diria, eu fui privilegiado, né? Porque foi um trabalho financiado e eu tive a oportunidade de conhecer os principais polos de produção de tilápia no Brasil, né? Então, trabalhei aqui na região, em estado de São Paulo, Ilha Solteira, e na região do Médio Paranapanema, que é na divisa ali com o estado do Paraná, né? Lá na região de Assis. Também eu fiz a análise na região do Castanhão, lá no Ceará, né? Jaguaribe, aquela região toda, e também no submédio São Francisco, que é onde o professor Rui, né, está aqui conosco na nossa webinar. Muito bem. E olha o que é interessante, né? Até eu estava percebendo o professor Rui comentando com a Ana, logo no comecinho da exposição da webinar de hoje. Ele estava falando que um dos grandes problemas é a comercialização de fato, né? Porque, na verdade, a gente sabe que o produtor, ele não forma o preço, quem forma é o mercado, né? O produtor é um tomador de preços. Muito bem. Agora, imagine o seguinte, vocês já imaginaram
Olha que interessante. Se é um produtor que não conhece eficiência, ele vai falar assim para mim: puxa vida, olha a linha em amarelo, que é o IL. O que é o IL? O índice de lucratividade. Ele vai falar: nossa, que lucratividade boa ali no submédio de São Francisco. Realmente, a lucratividade é excepcional. Excepcional, né? Lá, até mesmo na região do Castanhão, foi até um pouco mais elevada também, né, em nível Nordeste. Ok, né? Mas e aí, se a gente for avaliar a eficiência? Vejam abaixo os índices de eficiência. Ilha Solteira, 80%, Médio Paranapanema, 58%, Castanhão, 43% e Submédio São Francisco, 41%. Aí o produtor vai falar: mas o que tem a ver eficiência com o preço? Tudo a ver. Vocês já imaginam se um produtor da região Submédio São Francisco, que ele só vende o peixe, ele não agrega valor, e tem uma queda de preço no mercado, se ele não é eficiente na sua produção, o que ele vai fazer com isso? Já que ele não dita as regras do mercado. Perceba, então, como é importante ser eficiente. Claro que é importante a gente ganhar, a gente ter lucro. Mas quando a gente fica à deriva do mercado, em relação a essa flutuabilidade de preços, essa volatilidade que nós temos, que é uma das características, na verdade, né, das commodities, enfim, nós temos que avaliar a eficiência no processo, né? Então, é muito interessante eu começar a enxergar que eu tenho uma eficiência, pelo menos que ela seja superior aí a 70%, né, que existe uma classificação também para índice de eficiência. Por quê? Porque eu posso considerar, bom, eu posso ter menor ganho, mas eu tenho menor desperdício no meu processo produtivo. Afinal de contas, eu posso também pensar em ter outras alternativas de formação de renda em função à produção da minha matéria-prima, né? Não somente comercializar ela como quilo vivo. Então, só para vocês terem ideia, é importante ter o índice de lucratividade? Sem dúvida, mas eu também preciso compactuar com o índice de eficiência obtido em cada sistema de produção, tá bem? Até eu coloco aqui uma charge para vocês, né? Estão empurrando uma carroça e um deles fala: não, obrigado, estamos muito ocupados, sendo que ele estava oferecendo a ferramenta mais ideal, que na verdade a roda é redonda, né? Eles estavam empurrando a carroça em tese, né, com uma roda quadrada. Então isso é a questão, só para fazer uma analogia com a questão da ineficiência no processo produtivo. E a terceira e última questão, né, que eu gostaria de estar enfatizando nessa noite: como planejar os principais coeficientes técnicos de produção, né? Porque vem essa questão, né? Bom, eu produzo bem, eu já sei o que é eficiência, eu já sei o que é custo, tá? Mas como é que eu vou fazer tudo isso? Como que eu vou colocar isso tudo no papel? É claro que, primeiro ponto, né? Por mais que eu não conheça um Excel, um software, enfim, eu preciso estar contabilizando, anotando quantidades, valores de compra. Isso é muito importante. Anotar por período, né? Então, por exemplo, isso aqui a gente faz, isso aqui até ministro em aulas, né? Tanto em graduação como pós-graduação. Isso aqui é uma planilha que eu montei, né? Eu fiz em dashboard, mas aqui foi em Excel. Viabilidade econômica. Inclusive, ela pode ser aplicada a qualquer atividade agropecuária, né? E a gente faz aplicação, evidentemente, também para a piscicultura em questão. Então, não vou entrar em detalhes com vocês aqui, porque a gente até dá curso para isso, né? Quando a gente presta alguma mentoria, enfim, a gente também disponibiliza o arquivo, né? De certa forma, é um arquivo prático, automatizado, já células, né? Na qual você só coloca ali os valores nos espaços em amarelo. Então, por exemplo, a gente tem que enxergar o custo de produção. Por exemplo, aqui eu sei que numa determinada atividade eu posso ter operação manual, operação mecanizada, depende do sistema de produção, né? Por aqui eu calculo o valor da hora manual, enfim. E aí do custo de produção, evidentemente numa outra aba, eu entro para análise econômica. Ou seja, a partir do momento que eu tenho a projeção da minha produção naquele ciclo, considerando o preço, né, que é estimado no mercado, tá bem, pessoal? E aqui eu fiz por um outro exemplo, só para vocês terem uma ideia como que funciona a planilha. Aí eu tenho, é claro, os índices que mais são convenientes. E o que é interessante aqui em produtos, tá? Vou falar rapidamente aqui para vocês alguns principais instrumentos de fluxo de caixa, tá? Porque, na verdade, eu preciso enxergar o seguinte: quanto que eu vou investir na piscicultura? Né? 500 mil? 1 milhão? Aí outra pergunta, tá, mas em quanto tempo eu vou recuperar isso? Tá? Então, vem alguns conceitos importantes, que são os instrumentos, ferramentas de fluxo de caixa. Por exemplo, o valor presente líquido, que é o VPL,
O que é o valor presente líquido? É a geração de valor que a empresa te dá em determinado ciclo, tá? Considerando a partir de uma taxa mínima de atratividade, tá? Tá, mas o que é essa taxa mínima de atratividade? Vamos pensar o seguinte. Imagina que vocês são investidores, hoje nós temos renda fixa e renda variável, né? Com tanta volatilidade que nós estamos tendo hoje na renda variável, né? Muito instável aí, né? Enfim. Mas mesmo assim, a renda fixa está voltando a ter uma rentabilidade um pouco melhor. Tá, mas o que é bom hoje para vocês em termos de renda? Imagina que vocês têm um capital aí de 100 mil reais, 500 mil, seja lá o que for. O que é bom de percentual ao ano de pagamento de juros? Afinal, juros é a remuneração do seu capital. Será que é interessante 10%, 12%? Só para vocês terem uma ideia, hoje, títulos do Tesouro Direto, que é mais seguro do que banco, né, que você está emprestando dinheiro para o governo, hoje tem títulos do Tesouro, que é ativo de renda fixa, né, dependendo do título, está pagando aí 10%, 11% ao ano. De certa forma, é até atrativo, né? Quando você também tem um preço para você poder deixar esse valor sem poder retirar por um determinado período, né? Enfim. E aí você começa a pensar, bom, então eu tenho que ter uma taxa maior que essa no meu negócio. Porque senão, para que eu vou investir? Deixa o dinheiro parado ali no banco, deixa o dinheiro investido numa corretora. Por isso que você tem que enxergar como empresário a sua atividade. Você tem que fazer com que a sua atividade gere um retorno muito superior ao que o mercado te paga, né? E que supostamente isso acaba acontecendo na prática. Então, de certa forma, o VPL é um indicador que tem que ser positivo, maior do que zero. Se caso esse indicador der menor do que zero, opa, tem coisa errada, precisa ter uma reestrutura no projeto, na atividade. É a mesma situação a taxa interna de retorno. A sua taxa interna de retorno tem que ser superior a essa taxa de atratividade de mercado. Então, se você tem uma taxa de atratividade de mercado, por exemplo, né, que um determinado título, enfim, um determinado fundo de ação te pague tantos por cento de retorno ao ano, supostamente a sua atividade vai precisar ter esse índice superior a essa taxa de mercado. Tudo bem? Da mesma forma, payback. Payback é um outro indicador, né? O que é o payback? Pagar de volta. É o período de recuperação do capital inicial investido, né? Aqui nós temos, por exemplo, né, um payback. No caso, imagina o seguinte, ele gastou aqui, ó, 1.700.000 reais, tá? O ano zero, que nós chamamos, o ano de entrada, que é o primeiro ano no qual você está estruturando a atividade, está montando a estrutura de sua atividade. E aí, é claro, ele vai, espera-se, né, que um payback, geralmente a gente trabalha com um horizonte de planejamento de 10, 12 anos, depende muito da atividade, né? Depende muito do risco da atividade, né? Em média, 10 anos. Nesse caso, o payback, o que ele representou? Eu consegui obter uma recuperação no quarto ano. Por que no quarto ano? Porque eu obtive, tá vendo? Até o terceiro ano eu estava com acumulativo no meu fluxo de caixa descontado, numa determinada taxa de juros, de 59 mil reais em negativo. Passou para o quarto ano, ao final do quarto ano, passou já para 490 mil reais. Então, significa que é um bom projeto, se a gente for avaliar dessa forma, né? Significa que eu consegui ter uma recuperação bem inferior ao meu limite do meu horizonte de planejamento, tá certo? E da mesma forma, a razão benefício-custo, tá? Ou relação benefício-custo. O que é isso interessante? Que seja maior do que 1, tá? Então, por exemplo, nas mesmas condições desse exemplo hipotético que eu estou mostrando para vocês, significou que ao final desse período de 10 anos, houve uma relação BC de 2,37, ou seja, o que é 2,37? Significa que houve um retorno de 137% ao produtor, né, ao longo desses 10 anos. É muito bom, né? Ou seja, significa que ele recuperou tudo aquilo que ele investiu, mais 37% em 10 anos. Tá? Então é importante ter essas concepções em relação à avaliação conjuntural, né? Por exemplo, quando a gente vai tratar dos coeficientes técnicos, né? Afinal de contas, coeficiente técnico é muito mais do que custo. Eu estou falando em custos, eu estou falando em indicadores de rentabilidade e eu estou falando em instrumentos de fluxo de caixa. Afinal de contas, estou falando em viabilidade econômica da atividade e não somente a viabilidade técnica que muitas vezes apenas o produtor conhece, né? Esse aqui foi um trabalho que nós publicamos agora, neste ano, 2021. Inclusive, essa cartilha é disponível, até deixei o link aqui para vocês abaixo, tá? Ela está disponível no site do Ministério, né, lá no caso da área de aquicultura e pesca, tá?
É uma cartilha que nós fizemos, inclusive depois foi publicado também um formato mais completo na revista Panorama de Aquicultura nesse mesmo ano, tá bem? O que nós fizemos a avaliação? Nós pegamos, então, nós, 4 pesquisadores, né? Eu, a Renata Bertolini, que ela hoje está lá na Embrapa, na superintendência lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu aqui na Unesp Ilha Solteiro, o Sérgio Zimmermann em Santa Catarina, e o Ren tá no Paraná, né? Um técnico da Emater no Paraná. Trabalha muito bem ativamente com piscicultura. E aí cada um de nós dividimos, né, equipe de trabalho, e avaliamos 4 principais tecnologias dentro do sistema de produção intensiva de tilápias, né? Ou seja, as tecnologias tradicionais, que mais nós conhecemos, por exemplo, aqui na nossa região, que seria, na verdade, tanque-rede. Também nós temos o que é muito utilizado no Paraná, que são os viveiros, né, os tanques escavados. E também nós temos as tecnologias de sistema intensivo com baixo uso hídrico. Por exemplo, o sistema de BFT, que é Bioflocos. Inclusive, eu fiz um outro trabalho com Bioflocos na carcinicultura, aí no litoral sul de Pernambuco. Foi um trabalho muito interessante também. E o sistema de biorras, tá? Também na região oeste do Paraná. Então, só para vocês terem uma ideia, é um panorama, tá? Na verdade, é um recorte. Nós pegamos um determinado ciclo de produção, padronizamos um determinado período do ano. Então, nós fizemos essa comparação com dados de um período de 2020, tá bem? E aí, cada qual avaliou um sistema tecnológico diferenciado, tá? Então, aqui nós temos nessa primeira figura que vocês estão vendo, gráfica, nós temos nas barras o custo de produção de 1 tonelada, tá bom? Por ano, isso em reais. E a linha, em laranja, nós temos um investimento por quilo produzido, tá? Então, o que dá para se perceber aqui? Percebe-se que o tanque-rede, tá? O custo de produção, ele acaba sendo mais excedente, tá? Até porque o investimento ele é muito alto, tá? Se a gente for comparar em relação aos demais sistemas. Claro que eu não vou entrar na caracterização específica de cada sistema. Até vale a pena depois vocês pesquisarem na internet, buscarem ali a cartilha da piscicultura, do mapa 2021, vai sair esse trabalho. E mais ainda, nós fizemos aí depois, né, o resultado operacional, que é a diferença entre o faturamento ou receita bruta e o custo operacional total. E o índice de lucratividade. Vejam que interessante, né? Nós tivemos o tanque-rede com menor, eu diria assim, índice de lucratividade, até por conta que se tem maior investimento, né, por tonelada. E aí no sistema de viveiro, olha o sistema de viveiro como se destacou, né? Se a gente fosse fazer, por exemplo, uma análise estatística, daria com certeza uma significância, né? Então teve aí 46% de lucratividade para o sistema aí escavado, né? Sem dúvida. Então por que é importante isso? Porque de repente vai ter produtor que vai estar assistindo, de repente, esta webinar depois gravada, ele trabalha com BFT. Outro produtor trabalha com escavado, outro produtor trabalha com tanque-rede. Pelo menos ele vai ter um parâmetro de comparação entre os principais coeficientes técnicos. Tá bem, pessoal? Fiz um recorte aqui, mas está bem detalhado ali na cartilha para vocês terem essa ideia. E para quem for assinante da revista Panorama da Aquicultura, também tem a disponibilidade, né, do nosso artigo ali na revista. Ok? Então, fazendo um resumo aqui desses 4 sistemas, avaliando o custo-benefício dessas 4 tecnologias na produção intensiva de tilápias, então aqui nós colocamos, né, de uma forma geral, dividimos nas 4 principais variáveis: custo de produção de 1 tonelada por ano, um investimento por quilo produzido, o índice de lucratividade e o principal desafio tecnológico de cada sistema, né? Então, de custo de produção, como eu falei para vocês, o tanque-rede de maior custo, tá? O menor é o viveiro. Consequentemente, por tanque-rede sendo maior custo, também ele acaba tendo um maior investimento por quilo produzido. O índice de lucratividade, sem dúvida, né? Se a gente for avaliar se o viveiro teve um menor custo de produção por tonelada, consequentemente, pressupõe que ele já vai ter um índice de lucratividade bem mais expressivo do que os demais. Só que, é claro, nós temos desafios, né? Nem tudo é mil maravilhas. A gente sabe, como um gestor da atividade, nós temos que avaliar que cada sistema tecnológico, quando se fala em gestão de custos, quando se fala em eficiência, trabalhar aquela tecnologia, né, de uma maneira, eu diria assim, mais equacionada entre os recursos que se tem. Por exemplo, o BFT precisa de uma mão de obra especializada. BFT, eu estou falando em bioflocos, eu estou falando em sistema de aeração, então tem uma série de fatores ali.
BioRAS também, assim como o BFT, né, por serem sistemas que utilizam baixo volume hídrico, também requer maior especificidade, maior qualificação da mão de obra. Já o tanque-rede é um grande valor do investimento, dá para se perceber, né? O investimento é altíssimo em tanques-redes, né? Tem o seu retorno, sem dúvida, mas o investimento é bem alto. E o viveiro, a questão envolve também o valor da terra, né? Então, só para vocês terem essa ideia, esse parâmetro, quando a gente faz a gestão de custos, quando a gente faz a avaliação de eficiência e quando a gente começa a enxergar a necessidade de coletar esses principais coeficientes técnicos de produção. Lembrando que este aqui é um resultado, é um recorte, considerando determinado período de análise e em determinadas propriedades que foram especificadas, né, para cada região de estudo, considerando os 4 principais sistemas tecnológicos. Porque às vezes amanhã algum de vocês pode falar assim, mas a minha piscicultura, em vez de dar só 6%, pode dar 15%, tudo bem. Né? Isso não... Por quê? Tem variação de preço ao longo do período, você pode ter menor, talvez, percentual de mortalidade, né? Você pode aumentar a eficiência de um ciclo para o outro. Então, tem uma série de fatores ali que podem interferir. O importante é que nós mostramos aqui, dentro desta nossa realidade, o que pode ser variado, né? Afinal de contas, não existe uma receita de bolo. Nós temos que conhecer o sistema, como muitos de vocês conhecem essa parte técnica, mas nós precisamos traduzir esse conhecimento técnico, essa especificidade dos coeficientes de produção em valores monetários. E aí sim podermos ter uma melhor avaliação da nossa atividade. Tá bem? Então, 2 premissas aqui para a gente poder já encerrar os meus slides, depois eu fico aberto a questões. Importante, quando se fala em gestão de custos, eficiência, quando se fala em planejamento e gestão. Só se gerencia o que se mede, tá? Então, por isso, produtor, por mais que ele tenha um bom conhecimento daquilo que ele está produzindo, o meu peixe tem um excelente tamanho, baixíssimo nível de mortalidade, mas ele precisa conhecer custos, ele precisa entender volatilidade de preços no mercado, ele precisa entender fatores de eficiência, tá? Tanto é que eficiência eu não estou trabalhando apenas de forma conceitual, eu consigo quantificar por meio de uma ferramenta que nós trabalhamos, que é a análise envoltória de dados, eu consigo quantificar a eficiência no meu processo produtivo. E uma outra importante premissa, claro, sem dúvida, tão importante quanto a parte técnica, é a parte econômica, tá? Sem dúvida. Isso sempre falo, independente da cadeia produtiva, independente se é um pequeno, médio ou grande piscicultor, por mais que ele tenha um conhecimento, um domínio, experiência de fato que ele tenha sobre sua atividade, ele precisa sempre compactuar a parte econômica com a parte técnica do seu sistema de cultivo, tá bem? Bom, antes de eu abrir as perguntas, eu deixo aqui os meus dados de contato para vocês, também, tem meu e-mail, meu WhatsApp, também nas redes sociais aqui, o Instagram, o LinkedIn, e para quem tiver o celular aqui, né, tem um QR Code, só vocês apontarem o celular, já tem acesso ao meu cartão digital, tá bem? Com as demais informações, meu currículo também e tudo mais, tá bem, pessoal? Muito bem. Eu vou estar, então, encerrando aqui a minha apresentação e fico à disposição agora, nesse momento, né? Se alguém tiver algum questionamento, enfim, tá bem? Para que a gente possa aí conversar, né? Trocar algumas informações em conjunto, tá ok? Professor Omar, que aula incrível, super didática, extremamente relevante, lições assim para a vida, não é? Então, produzir mais não quer dizer ter melhores resultados, né? A relevância da gestão, né? Econômica, conhecer os custos, monitorar os custos, tomar decisões baseadas em dados, né? Os dados revelam coisas que a percepção é incapaz de notar. E está aberta aqui, vocês podem conversar, fazer perguntas ao professor. Enquanto isso, falo eu, né? Enquanto vocês estão aí organizando-se. Omar, você falava, e eu aqui
refletia como a sua fala dialoga, né, com as intenções do Teletanque, porque o Teletanque ele é um software de gestão da produção, não é? Com um módulo financeiro, onde o produtor registra, né, os custos variáveis e fixos, né, da atividade, da sua propriedade, ao longo de cada ciclo, né, de cada ciclo produtivo, para que na hora da despesca e da venda ele consiga medir, não é, o resultado da atividade, né? E quando a gente cruza isso com os dados da qualidade da água, então a gente consegue tirar conclusões sobre as relações entre as variáveis e sugerir futuramente, né, quando tivermos uma base de dados mais consistente, ações. Os seus exemplos foram incríveis, né? Comparando propriedades, comparando ambientes, não é? Sistemas tecnológicos, né? Sistemas tecnológicos, obrigada, né? Eu sou aprendiz nesta área, né? E também diferentes lugares, né? Essa sua apresentação você vai disponibilizar, porque esses trabalhos que você divulgou, né, são muito relevantes para quem está aí, quem é produtor, quem está considerando entrar nessa área. Não sei se você depois pode disponibilizar. A gente tem uma comunidade no Telegram, até convido todo mundo, gente, Teletanque, lá no Telegram. A gente disponibiliza tudo, né? Todas as apresentações, artigos interessantes. A Jéssica, que apoia o projeto, a engenheira de pesca da nossa equipe, tira dúvidas de vocês também lá. Então, bora lá. O Frederico, ele disse... ele elogiou, interessantíssima comparação entre os sistemas. Eu fiquei assim também bem impressionada com a rentabilidade média, né, dos viveiros, né, dos viveiros escavados, né? Ana, deixa eu só aproveitar, desculpa estar te interrompendo. Não, fala sua. Porque às vezes assim, a gente fala assim, uma rentabilidade, uma lucratividade altíssima, né? Deu 46%. Mas é o que eu digo, depende do ciclo, né? Afinal de contas, tem ciclos que você tem um maior preço e você pode ter um menor custo, são sistemas diferentes, são regiões diferentes, às vezes o mesmo sistema tecnológico aplicado em duas regiões distintas também tem resultados muito diferentes. Isso aí é importante para as pessoas terem esse parâmetro, tá bem? E já aproveitando, vou estar disponibilizando sim o material, eu passo para você, inclusive o PDF da cartilha, tá? E aí depois você posta aí nas redes, enfim, né? Te agradeço. Aí do Teletanque. Eu queria só fazer alguns comentários aqui. Tem eu tô aí vendo. umas perguntinhas, viu? Não, agora eu estou conseguindo ver um chat pronto, aqui. Pronto. Bom, primeiramente o Lucas, né? Bacana, o Lucas, gestor do agronegócio Sebrae. Obrigado, Lucas, pela participação, viu? Tenho um carinho muito grande pelo Sebrae. Eu também fui colaborador do Sebrae, na região de Araçatuba, por quase 5 anos, né? Num projeto do agronegócio, Sistema Agroindustrial Integrado. Muito bem, tá bom? Jorley Haddad, Jorley, maravilha. Obrigado pelo carinho aí, tá bom? Pelo reconhecimento. Jorley é um grande profissional, né? Já há muitos anos aí no mercado de trabalho, como engenheiro agrônomo. Novo, mas eu falo assim, muito experiente, tá? E hoje ele faz parte da CAEP, que é uma empresa que promove intercâmbios estudantis, né? No caso, intercâmbios internacionais. Aí. Então, isso é muito enriquecedor, certamente. A Ana Pires... Bom, Ana, você está perguntando, você falou, né, da rentabilidade, né? Muito bem. Obrigado, Frederico, tá bom? Essa comparação, mais uma vez vou deixar disponibilizado o material aí para a Ana colocar nas redes aí, tá bem? Fernando colocou, muito bem, Fernando, meu amigo também.
Parabéns pelo trabalho, obrigado. Olha, ele colocou a seguinte questão. Quando analisamos os custos de produção, vemos que, em geral, os custos ficam acima dos preços de venda. Para alguém que vai iniciar na atividade, como driblar essa situação? E a outra, o que fazer para tomar coragem de iniciar um empreendimento? Ótima questão, viu, Fernando? Sinceridade, o primeiro ponto é conhecer indicadores de rentabilidade e indicadores, por isso que eu falo, tudo é conhecimento, tá? A partir do momento que você começa a obter uma informação que seja plausível, por exemplo, quanto que você vai precisar investir hoje, qual que é o módulo mínimo necessário de tanque-rede, vamos pensar na nossa região, na sua região, né, que é tanque-rede, qual que é o módulo mínimo de tanques-redes para que eu tenha uma sustentabilidade econômica da minha atividade? O primeiro ponto é esse, né? E aí começa a fazer algumas projeções, em função de cada tamanho de tanque, você tem um determinado volume. É claro que você precisa também analisar sempre uma série histórica de produção e preços na região, quem são os principais fornecedores, quem são os principais compradores, se tem a possibilidade de agregar valor. Por exemplo, nós temos alguns produtores aqui na região de Ilha Solteira, aqui mesmo no município de Ilha Solteira, que eles agregam valor, né? Eles têm a fábrica de ração, tá? Junto à propriedade piscícola, inclusive uma delas já tem um frigorífico. Ou seja, eles praticamente trabalham o pré e o pós-produção, percebam? Então, quer dizer, eles já conseguem diminuir melhor dizendo, aumentar a margem, considerando os principais agentes que nós temos aí no processo de comercialização, né? Então, isso é muito importante. Claro, tem situações e situações, mas é sempre importante fazer uma análise. Buscar, informar, né? Não pode entrar também de cabeça. A gente tem que tomar muito cuidado com essas informações, porque tem algumas informações, a gente é meio suspeito de falar, né, Ana? Mas a gente que trabalha um pouco com pesquisa, às vezes vem o pessoal do jornalismo, eles falam assim, a piscicultura na região noroeste paulista, chegou uma vez, né, no jornal, não vou nem citar nomes, gera 80% de lucratividade. Pô, se gerasse 80% de lucratividade, eu pararia o que eu tenho para entrar na piscicultura de fato. Não que a piscicultura não seja uma atividade rentável, mas não vai gerar 80%. Né? Por que eu falo isso? Tá? Porque muitas vezes as pessoas acham que custo é mão de obra e insumos. E vocês viram aqui na minha apresentação que não é somente isso. Né? Então eu tenho depreciação, eu tenho juros de custeio, eu tenho outras despesas operacionais, eu tenho a questão dos direitos trabalhistas que devem ser incorporados à hora, né, lá da mão de obra. Então tem várias, né, tem uma série de variáveis que a gente precisa contabilizar. Né? E aí, claro, né, você vai aumentando o custo, evidentemente você vai diminuindo a sua projeção aí do indicador de lucratividade. Claro que eu não estou querendo desanimar, pelo contrário, mas eu estou querendo ser realista. Afinal de contas, né, você tem que ser um gestor, você tem que saber o quanto que entra e o quanto que sai. Não adianta a gente trabalhar de uma forma ilusória, né, que a gente acha que tudo aquilo é mil maravilhas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A atividade é muito promissora e eu falo, pessoal, qual que é a vantagem da atividade piscícola? O que produz, vende. Isso é fato. A demanda, né, é maior do que a oferta, então produz, vende. Vocês viram, inclusive, no primeiro slide que eu mostrei para vocês, o nosso ranking mundial e o nosso crescimento que nós estamos tendo, né, por unidade de federação. Ou seja, já é uma grande vantagem para quem quer entrar na atividade, tomar coragem e iniciar um empreendimento. É uma atividade promissora. Aí, Omar, eu vou pegar a sua deixa e já vou convidar o pessoal. Gente, nós disponibilizamos no site teletanque.com.br, tem um botãozinho chamado Plano Grátis. Qualquer um de vocês pode usar o software, tá? O software de gestão. Eu vou fazer uma rápida apresentação dele aqui, onde você vai cadastrar sua propriedade, seus tanques. Se você trabalha com lotes, os lotes, povoamento, arraçoamento, as biometrias, o custo de tudo isso. Isso é gratuito, está disponível no site teletanque.com.br. Se apropriem dessa ferramenta. O professor Omar falou, né? A gente percebeu na nossa pesquisa, Omar, que
o registro, né, dos custos e os dados de produção, muitas vezes, na maioria das vezes, principalmente entre pequenos e médios, é muito precário, né? Você falou em Excel, nossa, quando a gente já controla em Excel, já é alguma coisa já avançada, viu? Porque muitos não têm sequer um controle confiável, é aqui um caderninho, uma coisinha que molha, que molhou, acabou tudo. Então, aproveitem, façam uso do software, né? É o nosso compromisso de impacto, então é colocar o software gratuito à disposição dos piscicultores para que eles se apropriem, né, dessas ferramentas digitais para ter noção exata, né, Omar, do custo do custo do pescado na hora de vender, para não, enfim. Exatamente, Ana. Só para complementar o que você está dizendo, se me permite, a partir do momento que você já tem, ainda mais, né, vocês mencionando essa questão do plano grátis, a partir do momento que o produtor ele tem esse acesso, né, ele tem esse conhecimento de alimentar os dados, ele vai ter uma condição, até complementando a questão do Fernando Carmo, ele vai ter uma condição para ele poder projetar aquilo que ele vai entrar, né, dentro de uma determinada atividade, o quanto que ele vai ter uma projeção, a gente pressupõe que seja uma produção, né, vamos pensar assim, numa condição natural, né, que não haja uma redução no volume do reservatório, etc. e tal, né, como aconteceu em 2014, 2015, mas a partir do momento que ele tem essa projeção, considerando a média de preços pagos ao produtor, aliás, para quem não sabe agora, a CPEA Exalc agora já está com índice de preços para tilápia, né? Então, se vocês entrarem no site ali do CPEA, né, que é a Exalc, a USP lá de Piracicaba, eles já faziam a série de preços de várias commodities, e agora entrou esse ano de tilápia, não sei se você sabe. Opa! Até eu converso muito com o Francisco Medeiros, né, o Chiquinho lá da Peixe BR, aí ele sempre passa para mim, eu entrei ali, já estou montando já alguns gráficos também, relacionados a essa questão de volatilidade de preço. Muito bem, olha, aqui, eu estou vendo mais algumas questões aqui, Ana, vou mesmo votar. Toque aí, toca o barco. Aqui, ó, Iremar Neves. O professor, obrigado. Em uma análise de custos de um sistema aquícola, qual variável, exceto a ração, é mais importante para a análise? Eu falo para você que são todas, tá, Iremar? Porque, na verdade, você vai ter, para determinada variável ou determinado insumo, você vai ter ali uma fração percentual, né, da sua íntegra. Então, vamos imaginar que você tem um valor X de custo que corresponde a 100%. Então, você vai precisar driblar. Eu já te adianto que custo com ração, geralmente é 65% do custo operacional efetivo. Às vezes varia de 65%, 70%, tá bem? É um dos itens mais expressivos, mas, na verdade, você tem que considerar todos os itens da análise em conjunto como importantes, tá bem? Padre Antônio Miglio. Padre? Deve ser. Será que é o padre lá de Pernambuco ou não? Se ele puder... Pernambuco? Você tem um amigo em Pernambuco? Não é? Será que é o amigo... Sim, senhor. Ô, padre! Olha, eu tive... O padre teve a oportunidade de estar conosco aqui, ele é solteiro, almoçou em casa um dia, que bacana. Tudo bem, padre? Tudo bom, estou esperando você de volta. Pois é, eu estou precisando, deixa passar essa pandemia que eu quero fazer uma visita para vocês aí no Nordeste novamente, viu? Vamos lá, vamos divulgar, vamos difundir tecnologia, padre, né? Nas cooperativas. Aliás, viu, Ana, eu até gostaria de ressaltar, eu admiro muito o trabalho do professor Padre Antônio, viu? Que trabalho bonito que ele faz associativo ali na região sul de Pernambuco. Parabéns pelo trabalho, viu, padre? É um trabalho de reconhecimento, viu? Obrigado. Até veio nos prestigiar ministrando uma palestra aqui para nós, aqui na Unesp. Muito bacana. Aí ele colocou aqui a questão, né? Queria saber se avaliaram o valor de mercado da tilápia depender do modelo de criação de tanque-rede. Sim, na verdade, padre, nós consideramos o valor de mercado específico, porque nós dividimos em 4 pesquisadores, cada qual ficou com um sistema tecnológico, né? Ou seja, mais próximo ao local de trabalho, considerando os preços reais de mercado para aquele ciclo em específico. Então, por exemplo, nós trabalhamos com os preços de 2020, porque foi publicado em 2021. Então, nós pegamos um determinado período de ciclo para cada sistema tecnológico, considerando o real preço para cada sistema tecnológico que foi pago.
seja no Paraná, seja em São Paulo, ou outro que eu não me lembro, acho que foi Paraná, São Paulo, outro não me lembro nem que região foi, mas foi específico para cada região. Não sei se era essa a sua pergunta, padre. Não, a pergunta era mais relacionada à aceitação do mercado dos vários sistemas de cultivo. Né? Aqui na região, o viveiro não é bem aceito aqui em Pernambuco, por causa que sempre tem um restinho de gosto de barro e essas coisas. Sim. Já no Ceará, é mais aceito esse com gostinho de barro do que o outro. Exato. Mais limpo, vamos dizer. Perfeito. Olha, o que eu posso responder para você, padre, e para os demais, nós trabalhamos com sistemas tecnológicos que são referências nas regiões de cultivo. Então, por exemplo, quando você fala em Paraná, que é o principal estado produtor de tilápia, é mais tanque escavado, viveiros. Quando se fala em São Paulo, tanque-rede, reservatórios. Aí, BFT tem muito, por exemplo, Santa Catarina. Então, assim, nós trabalhamos com sistemas tecnológicos condizentes a determinadas regiões de cultivo. Por isso que eu falo, quando a pessoa olha uma cartilha dessa, eu quero ser empreendedor, em qual sistema tecnológico eu vou entrar? Entre num sistema tecnológico que seja mais condizente ao perfil da sua região. Isso é muito importante. Ao nível, inclusive, que envolve a aceitabilidade do mercado regional, tá bem? E busque orientação técnica, né, Omar? Sempre. Isso é muito importante. Sempre. Que bom que o padre está do lado da UNEB ali, né? Dos grandes profissionais da UNEB ali, facilita bastante. Padre, satisfação em revê-lo, viu? A pesca, né? Obrigado, viu? Então Obrigada, tá bem. padre. Obrigado. Qualquer dia eu vou visitar lá o professor Rui, em Paulo Afonso. Nossa, é fascinante. Você conhece lá, Ana? Você conhece Paulo Afonso? Não conheço ainda. Gente, não conheço. Você sabe que teve uma viagem para Paulo Afonso? Que eles foram nos buscar no aeroporto de Salvador. Nós estamos de Salvador para Paulo Afonso de carro. Gente! Mas é um pouco mais próximo que São Paulo e Ilha Solteira, viu? Mas atravessamos aí o estado todo da Bahia, viu? Foi muito gostoso, viu? Uma viagem assim, maravilhosa, viu? A Rosilda Magalhães, né? Boa noite, professor Sabag e demais. Sabemos das diferentes realidades do país, sem dúvida, né? Em termos de recursos hídricos, sistema de produção e tal. Tudo isso influencia nos resultados da atividade produtiva. Um dos principais gargalos do setor produtivo pesqueiro. Como poderia explicar sobre a ótica do empreendedorismo? A falta de visão empreendedora é o fator limitante para o avanço da atividade piscícola? Um dos, sem dúvida. Eu acho que tenho certeza, tá? Eu também tenho uma corrente empreendedora, inclusive a gente trabalha com isso na universidade. Eu também sou tutor, né, de uma empresa júnior aqui do curso de engenharia agronômica, e a gente percebe, porque quando você está falando em empreendedorismo, você está considerando o seu empreendimento sobre uma análise ambiental, tá? Vamos pensar não somente no custo. Custo-eficiência é uma análise interna que você faz. Agora, como é que está a situação, por exemplo, do seu empreendimento, da sua unidade piscícola em relação ao mercado? Então, nós trabalhamos, por exemplo, dentro do planejamento estratégico, com algumas ferramentas. O que é uma análise PEST? É uma análise macroambiental. Então, envolve, por exemplo, fator PEST significa um acrônimo, né? P de político, E de econômico, S de sociocultural e T de fator tecnológico. Então, por exemplo, são fatores macroambientais, são fatores nos quais o produtor, o piscicultor, ele precisa se adaptar. Por exemplo, uma mudança na política. Você não vai mudar a política. Você vai ter que adaptar a mudança. Senão você está fora. Tá? Por exemplo, uma restrição ambiental, alguma coisa nesse sentido. Mesma situação, fator sociocultural. Quem dita as regras do mercado? O consumidor. O consumidor repassa para a agroindústria, a agroindústria repassa para o produtor, que é o fornecedor de matéria-prima, sem dúvida. Então, pode acontecer? Sem dúvida, e acontece. Tá? Mesma situação, fator tecnológico. Cada vez mais nós temos uma tecnologia avançada na piscicultura. E isso facilita, porque tecnologia pressupõe aumento da produtividade, e que intuitivamente está relacionado ao conceito de eficiência produtiva. Claro, sabendo trabalhar bem aquela tecnologia, tendo a capacitação para operacionalizar aquela tecnologia. Isso é muito importante, né? É que eu falo muito para os alunos. Imagina que você tem uma máquina, né? Custa R$1 milhão, por exemplo. Mas se você não fizer um treinamento para operacionalizar aquela máquina, o que é investimento vai passar a ser custo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que essa visão empreendedora que você fala, que você pergunta aqui, é o fator limitante, sem dúvida, porque dentro do empreendedorismo você está enxergando não somente custo, eficiência, manejo, a parte técnica, não, você está enxergando o ambiente de mercado, tá bem? Com as suas devidas ferramentas de planejamento estratégico.
Acredito que muitos de vocês já ouviram falar análise SWOT. O que é análise SWOT? É você poder avaliar os seus pontos fracos, seus pontos fortes, em relação a ameaças e oportunidades do ambiente externo. E isso também é muito bem aplicado na piscicultura. A gente faz esse tipo de análise também para uma determinada propriedade, tá bem? Isso é muito importante. Até isso é mais condizente por uma segurança mais para um determinado empreendedor que queira adentrar naquela atividade. Aí eu aproveito, viu, Omar e Rosilda, eu sou da área, eu sou de administração, né? Toda a minha carreira, toda a minha formação é na área de administração e eu sempre advoguei pela inclusão, pela oferta, né, de uma disciplina de empreendedorismo em todas as demais escolas, né? Medicina, engenharia de pesca, medicina veterinária, enfim, né? Exatamente para capacitar as pessoas que têm interesse, né, em tocar seus próprios negócios nos conceitos básicos da administração empreendedora e agora inovadora, né? Porque agora a palavra de ordem é empreender já pautada em práticas inovadoras, né? Ambientalmente favoráveis, né? Então, e aí, o que eu ia dizer? Temos aqui o Sebrae entre nós, né? Então, na falta, né, de capacitação, procura o Sebrae, que o Sebrae tem um portfólio de produtos, técnicos muito capacitados, que certamente vão te orientar a fazer um plano de negócios, entender os custos das suas atividades, fazer uma análise SWOT, 5 forças de porta, fazer um planejamento estratégico. Então, o Sebrae está aí, gente, para ajudar, né, nesses temas. Então, cada cidade tem uma unidade do Sebrae, então considerem buscar esse apoio, que certamente vai ser bacana. Bom, meninos, alguma pergunta extra para o professor Omar, que aí eu vou pedir licença ao professor Omar, Engenharia de Pesca da UNEB, a Rosilda, muito bom. A Jéssica, que hoje não pôde estar com a gente, também foi aluna lá de Engenharia de Pesca. Você é aluna do professor Rui, né, Rosilda? Ou foi, né? Ô, Ana, só lembrar o pessoal ali da UNEB, um grande abraço a todos, Paulo Afonso. Eu tenho saudade, sabe do que, de Paulo Afonso? Da tilápia espalmada, que a gente não tem aqui em São Paulo. Você come a tilápia aberta inteira, frita. Que delícia, crocante. Aberta, sim, crocante. Ai, sim, porque aqui nós vendemos com 800 gramas, mais ou menos. Lá é 1 quilo, 1,1 kg. Acho que o Fernando também esteve lá em Paulo Afonso, certamente. Então, acho que deve ter conhecido também, né? Não sei se o Fernando foi para Paulo Afonso ou foi para Palmas. Eu não estive em Paulo Afonso. Não, você foi para Palmas. Desculpa, é verdade. Também outro grande, né, grande experiência. Puxa. Isso, muito bem. Rosilda, me desculpe, a Rosilda é docente, ela é colega de Rui. Desculpe, Rosilda. Está aqui feita a ressalva. E o Lucas aí também, né? O Lucas é do Sebrae. Né? Se me permite só um minutinho, o professor Omar Sabag, Ana Pires e demais. O Padre Antônio, meu estágio, eu fiz estágio, eu tive a oportunidade, enquanto docente, de conhecer todo esse trabalho, desde 2000 até hoje, né? Esse trabalho que eu tive acompanhamento com o Padre Antônio também. Hoje eu sou docente na UNEB, colega do professor Rui, de curso, né? Somos do Colegiado de Engenharia de Pesca, e eu sou da casa, né? Eu sou egressa do curso de Engenharia de Pesca. A Jéssica foi minha aluna, né? A Jéssica foi minha aluna. Né? Enfim, e é a cadeia, né? Sucessiva, né? Sou egressa, sou prata da casa. Muitíssimo obrigada. Tive a oportunidade de conhecer o professor Omar, junto com o professor Rui, em alguns momentos aqui no Submed São Francisco. E estão todos convidados a conhecer, e quem não conhece, a vir conhecer a região do São Francisco, quando essa pandemia passar. Já estamos programados, Rosilda, e vamos nos encontrar sim, vamos comer essa tilápia aí que Omar sinalizou.
e vamos apresentar... Muito boa mesmo. Olha, já estou com fome, viu? A minha disciplina é tecnologia, inspeção do pescado e beneficiamento e industrialização. Via comidas deliciosas. Ou seja, já é um convite, né? Com certeza. Já estamos... Eu farei questão numa próxima oportunidade. Até agora o Rui está agradecendo aqui no chat. Eu que agradeço, viu, Rui? Satisfação aí, viu? Sempre de estar com vocês da UNEB. Tá bem? Então, meus amigos, eu vou aproveitar esses últimos minutinhos, né? Antes de agradecer a todos vocês e a Omar em particular, em especial, para convidá-los a visitar, gente, teletank.com.br. Aqui em cima no menu, né, você tem o acesso ao plano grátis. É grátis mesmo, não tem pegadinha nenhuma, tá certo, gente? Basta vocês preencherem um rápido... Basta preencher um rápido formulário com seus dados, para que a gente saiba, não é? Quem no Brasil está se beneficiando desse nossa tecnologia. O nosso compromisso é realmente contribuir para a melhoria, né, a profissionalização da gestão da piscicultura, difundindo boas práticas, levando tecnologia 4.0, né, para o pequeno, o médio produtor que ainda tem pouco acesso. Então, vocês têm aqui o acesso ao plano grátis, é só você preencher um rápido formulário, tá certo? E criar sua conta no Teletank. É bom dar uma lidinha na política de privacidade, preenche o formuláriozinho, são poucos dados, vai receber um e-mail confirmando e pronto, você faz seu cadastro e pode usar, já ir se apropriando, não é, desta tecnologia. Tem professores no IFBA, no Instituto Federal de Ceará, que usam essa ferramenta em sala de aula como recurso didático. Eu já ofereci ao professor Rui, agora eu ofereço também ao professor Omar. Vocês podem usar essa ferramenta em sala de aula como um recurso didático. Essa aqui é a carinha do Teletank, viu, pessoal? É um projeto, esse é o MVP, o produto mínimo viável que nós construímos, né, ao longo do programa Conecta. Ele tem aqui um banco de dicas e perguntas frequentes, porque nós aprendemos que o acesso ao conhecimento qualificado é uma lacuna, né? Foi bem sinalizado nas pesquisas que fizemos. Então, a equipe do projeto, quem esteve conosco o tempo todo, criou, né, um banco de boas práticas, um banco de perguntas frequentes, e esse banco ele é dinâmico, então estamos sempre acrescentando novos conteúdos a partir de dúvidas, né, que os usuários postam, falam conosco, postam no Telegram. Então, vocês têm aqui esses dois bancos. Depois vocês têm o manual de uso, que são orientações de como se beneficiar dessa tecnologia, um tutorialzinho simples, mas bem explicativo, certo? Vocês têm também no nosso site você tem o vídeo tutorial, tá vendo? Você tem uma navegação guiada, então é importante que antes de você iniciar o uso do software, passe por essa navegação guiada para você conhecer a lógica, não é, do produto. Então, o software de gestão ele é gratuito. O produto que nós comercializamos é a solução completa, é o sistema completo que envolve monitoramento remoto, tá? Ele está chegando no mercado, né? Nós temos um parceiro tecnológico, nós não desenvolvemos
o equipamento de coleta, tá? É uma parceria que provavelmente o pessoal de São Paulo conhece, que é a Aquanativa. É uma empresa já com mais de 10 anos, beirando 20 anos no mercado. Eles são especialistas em monitoramento remoto no agronegócio. Eles têm um sensor, gente, desenvolvido com a Embrapa Instrumentos, um sensor para internet das coisas, né, que integra a nossa solução, né? Então, o sistema completo é o que nós comercializamos, tá? A um custo de R$ 250 por mês, por tanque monitorado, certo? Incluindo o hardware e o software. Então, fica aqui o meu convite para que vocês visitem o sistema, tá? Aqui a carinha do sistema, as dicas, perguntas frequentes, e aí o acesso às propriedades, vocês vão cadastrar as propriedades de vocês. Aqui são exemplos, né? A gente cadastra a título de exemplo todos os dados da propriedade, os funcionários, quem tem acesso, cadastra os lotes, né? A data de povoamento, a espécie, a origem do peixe. Nesse dashboard primeiro aqui, né, você tem atualizado a biomassa atual de cada lote, né? A biomassa inicial, a biomassa atual, para você ter numa única tela, como o desempenho, né? Ou seja, a situação atual dos seus lotes, um lugar para você registrar ocorrências, né? Sempre com a opção de também registrar o custo. Então, se por acaso houve um rompimento de tanque, qual é o custo incorrido na recuperação, se houve uma mortalidade excepcional, um furto. Você cadastra as suas licenças e o software lhe alerta com 90 dias, depois 60, 30, que a sua licença está vencendo, e você tem aqui um gráfico com a relação entre custos e receitas. Então, esse é um produto mínimo viável. O que é muito legal, olha, dentro do lote, você cadastra a origem do peixe, a quantidade de tanques daquele lote, identifica os tanques, identifica se o tanque foi replicado, ou seja, né, se os animais foram movimentados para outros tanques, a quantidade de peixes no momento, né? Então, realmente precisa de você explorar com calma, certo? Quando você abre um tanque, você cadastra as biometrias, né? Você tem o histórico de biometrias, o software calcula para você a conversão alimentar. E para quem trabalha com tilápia, nós temos um presentinho. O software ele te apresenta parâmetros de referência para cultivo da tilápia. Neste momento, ele está parametrizado com dados para cultivo da tilápia aqui na região Nordeste, né? Em função da temperatura da água. Mas estamos inserindo novas tabelas com outros parâmetros para quem cultiva a tilápia em outras regiões do Brasil. Então, ele te dá uma referência sobre... em função da biometria, né, do tamanho do peixe do peso vivo, né, ele te dá orientação sobre a proteína bruta, o número de refeições por dia, ele calcula, né, o peso da ração que você vai usar nesse ciclo. Então, para quem está começando, são informações muito úteis. Você pode decidir se vai ou não acompanhar o parâmetro de referência, mas você tem ali
os dados para tomar decisão, né? Tem quem use a biometria para, como o professor Omar falou, né, para fazer projeções também, né? Você pode informar a mortalidade, se você está falando, né, do que passou, mas você pode também usar esse campo para fazer projeções, é bem interessante. Você cadastra os dados do arraçoamento, os dados da despesca, o preço de venda, o destino daquilo, mais campo de ocorrência para você registrar. Quando você registra arraçoamento, você cadastra também o custo do arraçoamento, aparece o campo para você cadastrar o custo, que é, como o professor falou, 65% a 70% do custo de produção. Enfim, o software está aqui, está à disposição para uso gratuito, para uso na universidade, para uso como ferramenta didática, e fica o convite para todos vocês experimentarem, irem se apropriando dessas ferramentas digitais. Agradeço, Fernando, obrigada a todos, Rui, Omar, que aula maravilhosa, está tudo disponível lá no nosso site, essas aulas, certo? E estamos aqui à disposição. Nós que agradecemos pela oportunidade, viu? Por essa iniciativa de vocês aí de trazer tecnologia, né? Difundir tecnologia, muito bom. E hoje com o professor Osmar aí dando um show.